Como eu me comprometi com os irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre o cultuar. Eu me preocupo muito, e é tão interessante quando você começa a orar a Deus e Deus vai te falando sobre alguns assuntos que precisam ser ministrados. Está dando eco aqui em cima, vai, que precisam ser ministrados. E essa semana eu estava ouvindo o Isaías no rádio, e ele está falando sobre isso. É até uma palavra aqui que eu coloquei. A gente vai abrir vários versículos e sobre como estamos aplicando a nossa vida, como estamos gastando a nosso tempo. E o culto faz parte disso. Eu quero abordar assim, basicamente dois aspectos do culto cristão. Por que eu estou falando do culto cristão, gente? Hein? Por que culto cristão? Ajudem aí, por que culto cristão? Porque tem culto de tudo que é tipo. Tem o culto dos ateus, tem o culto. Hoje à tarde teve culto a tarde toda na televisão. Estava o pastor Faustão, o pastor Gugu, o pastor não sei quem, a Eliana, os pastores com suas congregações dotadas, tanto presente quanto via satélite. Tem o louvor deles, não tem? Tem ou não tem? Não tem os músicos que eles levam para tocar lá? Tem, né? Tem ou não? Não tem os pregadores que eles levam para lá? Como assim, pastor pregador? Claro que tem. Eles levam um artista que está fazendo parte de uma novela, desenvolvendo um papel que influencia pessoas no comportamento delas. Essa semana, por exemplo, tem um pregador no horário nobre. Eu não vejo essa novela, mas eu leio sobre ela. Leio no site Terra, lá você já estava vendo. E alguém colocou uma mensagem, uma coisa interessante, né? Tem um pregador aí, muito influente no horário nobre, das 9 horas da noite, na Rede Globo, né? Antônio Fagundes. Esse pastor é antigo, esse pastor é velho, da velha guarda, né? Veterano ele. Mas o pastor Antônio Fagundes, o pregador Antônio Fagundes, que prega com seu personagem, não sei nem o nome dele da novela, que também não me interessa. Ele tem um filho fora do casamento, casou o filho dele gay com uma prostituta, trai a mulher. Quem vê a novela deve saber, né? Você não vai para o inferno ver a novela, fique tranquilo, tá certo? Mas eu acho que você podia arranjar uma coisa melhor para fazer na vida. Mas pastor, o que está falando isso com culto? Isso é culto todos os dias na cabeça das pessoas. Tem pregação, tem louvor. Tá, pastor, mas eles não tiram oferta. Não tiram? Tenta botar um anúncio na hora 9 da Jornal Nacional e da novela das 9 na Globo, para você ver quanto é que custa. Quanto é que lá Coca-Cola, Pepsi-Cola, as cervejarias pagam para botar os seus anúncios no horário? Se eles pagam um caminhão de dinheiro da Globo para colocar esses anúncios, é porque ele anunciando, você e eu vamos comprar. Espero que não a cerveja. Entendeu? Tem oferta sim. O consumismo nesse país talvez seja a maior praga que existe hoje. Uma das. Vão lançar o iPhone 5, não sei das quantas ainda. Você vai ver, tem gente que vai dormir na porta da loja, na sua primeira compra. Porque se não tiver o último modelo do iPhone, ele não vai ser feliz. Então, nós temos cultos, isso é um culto secular. Mas nós temos os cultos afros, né? Bateção de tambor, nós temos os cultos kardecistas, nós temos os cultos de várias linhas de culto. Então eu quero falar sobre culto cristão. Amém? Está bem claro isso? Culto cristão, nosso culto. Ok? Eu não vou fazer uma uma análise, gente, do culto no Antigo Testamento, pegando lá o livro de Levíticos e Êxodo e fazendo uma avaliação, uma análise de como que o culto era naquela época, depois com Davi, depois com Salomão no templo. E aí, não é esse o meu objetivo, trazer para você um conhecimento nesse sentido.
Meu objetivo é despertar você para o hoje, para o agora, com a palavra de Deus, que serve para a tua vida hoje, serve para a tua vida agora. Amém? Abra comigo então, continua com ela. 1 Coríntios 13:16. Primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês é que o culto ocorre primeiro no nosso coração, no meu e no teu, e esse culto é durante todo o tempo. Todo o tempo. Aqui, depois nós vamos abordar o culto público, mas no teu trabalho, na tua casa, na tua escola, na direção, andando pela rua, em todo o tempo. Como é que acontece o culto? O culto cristão, o culto a Cristo, onde o centro do nosso culto, o motivo do nosso cultuar é Cristo Jesus. 1 Coríntios 13:16, o que está escrito aí: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta. Paulo escrevendo aos Coríntios e está perguntando: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você acha que quando você levantar da sua cadeira daqui mais meia hora, não, uma hora, e perdoa pelo atraso do estudo, estava tudo certo, só que a gente estava esperando, nos baseando por aquele relógio, e o relógio está atrasado agora que eu perdi, bem atrasado. Então, perdoe, o pessoal estava todo aqui e eu não sei, aquele relógio não andava, né? Estava andando meio devagar, bem cansado. Então, mas daqui 40 minutos você levanta. Aí quando você levantar daqui, o Espírito Santo fica sentado? Sim? Não. Quando você passar na porta, o Espírito Santo tem uma barreira, um campo magnético que segura ele aqui? Sim ou não? Ele não vai contigo para casa? Espero que sim. 1 Coríntios mesmo, 6, 19 e 20. Duas páginas para frente. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo biológico, físico, composto de carne e ossos, tendões, músculos. Dentro deste corpo, hoje habita o Espírito Santo. Amém? Se você já recebeu o perdão de Deus dos teus pecados, se Cristo já entrou no teu coração, se o resgate da salvação já chegou até a tua vida, você já confessou Cristo como teu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo veio habitar na tua vida. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele vem habitar, pastor. Então quer dizer que todos somos batizados no Espírito Santo? Não, todos têm o Espírito Santo. O batismo é uma manifestação sobrenatural do Espírito, dando dom a uma pessoa, visando um fim proveitoso, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas quando você entrega a tua vida a Jesus, a tua vida não fica vazia, o Espírito Santo vem habitar na tua vida. Amém? E você passa a ser santuário do Espírito Santo. Santuário, interessante essa expressão. Por que Paulo usa essa expressão? Ele está escrevendo a uma igreja, aos Coríntios, uma igreja gentílica ou gentia, que entendia o que era um santuário. Era um templo construído para a adoração de alguma divindade. E o próprio apóstolo Paulo vai falar: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita com o contrito de coração. Quando Deus manda construir um templo no Antigo Testamento, e Salomão constrói, ele constrói como um símbolo da presença dele. O povo, ao olhar para o templo, ele sempre tinha aquela visão: olha, Deus está no nosso meio. E hoje, quando você anda pela rua, você tem que andar com a convicção de que Deus, Espírito Santo, está dentro de você. Você é este santuário onde o Espírito Santo habita. Como é que você cultua a Deus no teu coração, lá fora? Como é que nós cultuamos a Deus lá fora?
Mais à frente um pouquinho, você está em Coríntios, passa algumas páginas, vai passar 2 Coríntios, vai passar Gálatas, vai chegar em Efésios 2,19. Efésios 2,19, diz a palavra de Deus: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual, em Cristo Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando você entregou sua vida a Jesus, você e eu, nós éramos pecadores, vivíamos escravos do pecado, porque a Bíblia fala que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então nós éramos escravos de uma vida pecaminosa. Jesus veio e nos alcançou, e a salvação chegou às nossas vidas. Fomos perdoados do nosso pecado. O Espírito Santo veio habitar na nossa vida. Terminou? Não terminou, porque ainda temos as inclinações para a carne, ainda temos no nosso coração. E aí é uma coisa que muitas pessoas ainda pensando: poxa Deus, eu entreguei minha vida a Ti, por que eu não consigo viver bem? Porque quando eu falo bem, não é bem financeiramente. Por que eu não consigo não pecar mais? Por que eu continuo ficando irado? Por que eu continuo tendo cobiça? Por que eu continuo invejando? Por que eu continuo dizendo coisas que eu não gostaria de dizer? Não te preocupa. Se você tem essa angústia, eu também tenho. E aí eu vou para a Bíblia e eu descubro que o apóstolo Paulo também tinha. Isso me consola e me mostra o quê? Eu demorei muitos anos para entender isso. Quando eu olho para a minha natureza nova em Cristo Jesus, restaurada em Cristo Jesus, mas ainda carnal, eu valorizo muito mais a cruz. Porque se hoje eu pudesse dizer, como eu vejo muita gente dizendo: não, agora eu estou santificado, eu agora não estou imune ao pecado. Eu já vi gente dizer isso, eu já vi pregador dizer isso. Coitado, se eu não entender que eu preciso de Cristo na minha vida 24 horas por dia, e que eu tenho que vigiar e orar e vigiar. Jesus disse: orar e vigiar para não cair em tentação, orar e vigiar para não entrar em tentação. Então, quando eu entendi isso, que a minha natureza está sendo restaurada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, e isso não é um processo, sabe, instantâneo, é um processo que começa quando você entregou sua vida a Jesus, e ele continua na medida que o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida, e você vai entendendo, ouvindo a voz do Espírito, pensando: puxa, eu não posso ter esse sentimento, porque eu tenho. Senhor, eu tenho porque eu sou carne. Mas Pai, aí vamos no Antigo Testamento. Pai, eu quero sacrificar essa carne no altar. Eu quero fazer que eu vou queimar essa carne no altar. Vou queimar essa carne no altar. Tipificava Cristo, claro. O sacrifício de animais, ele apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Você não precisa mais queimar carne de bodes e ovelhas para perdão de pecados, mas simbolicamente você pode dizer: Senhor, já que eu sou santuário, e parafraseando o santuário lá das tendas, do tabernáculo que Moisés construiu na caminhada no deserto, e depois o templo que Salomão construiu, que eram os mesmos moldes, e lá tinha o altar do sacrifício, onde o animal era sacrificado, cortado em pedaços, sangue aspergido, jogado sobre o altar, e a carne era queimada, simbolizando a Cristo, que seria consumido totalmente pelo nosso pecado. Então Deus, agora que Cristo já consumiu, que foi consumido totalmente pelo meu pecado, então a minha carne eu quero jogar no altar e fazer churrasco dela. Amém? Coloca tua natureza carnal diante de Deus. É esse processo que você está passando hoje, e isso é uma angústia para muita gente.
Isso é uma angústia. Então, o culto, ele ocorre, e esse texto ele é bem interessante, ele fala sobre estrangeiros e peregrinos. Ele está escrevendo aos Efésios. Éfeso também não era uma cidade da região da Palestina dos judeus, já era uma cidade de gentios. Lá Paulo teve um grande problema quando pregou lá. Os habitantes devotos de Diana dos Efésios ficaram gritando por mais de 2 horas: viva Diana dos Efésios. Eles não queriam os cristãos. Foi uma cidade muito difícil, resistente ao Evangelho, mas onde muita gente converteu também. E nessa cidade ele fala: olha, vocês não são mais peregrinos, vocês são cidadãos, como cidadãos dos santos, sois da família de Deus. Está dizendo à igreja: olha, vocês não são estranhos a Cristo, vocês são como cidadão com aqueles que já fazem parte da igreja, já são salvos, já são a família de Deus. E aí ele usa essa linguagem de templo, de tabernáculo, de santuário, no qual todo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre a palavra de Deus, aquilo que os apóstolos haviam escrito e pregado, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, a pedra onde toda a construção era feita, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ele pega uma construção física e diz: olha, você quer fazer parte da igreja, você é uma dessas pedras vivas, você é santuário do Deus vivo. Você está sendo edificado, você está sendo construído ou reconstruído, para que o Espírito Santo que habita em ti tenha cada vez mais um ambiente cada vez maior e maior e maior, onde a presença dele pode estar. E aí há uma proporcionalidade. Quanto mais você está perto de Deus, quanto mais você se envolve com as coisas lá do alto. E aí, a Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas daqui da terra, que são temporais. Quanto mais você se envolve com as coisas lá do alto, menos você se envolve com as coisas daqui da terra. Quando eu falar agora no segundo ponto, você vai ver que isso também é inversamente proporcional. Quanto mais você se envolver com as coisas daqui da terra, menos você vai se envolver com as coisas lá do alto. Então, o nosso culto, primeiramente, ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Onde você está, o Espírito Santo está. Como é que você cultua Deus? Como é que você louva? Aqui dentro é bonito, né? Deus tem sido bom, bonito. Mas lá fora, Pai. Eu só sei isso para você. Virou lavar e celebrar. Isso é louvor, gente. É do inferno, mas é louvor. É louvor. Até porque essa moça aprendeu a cantar na igreja. Ela disse: tudo que eu aprendi, tudo que eu sei cantar, eu aprendi a cantar na igreja. Isso é louvor. Vocês passam os carros. Eu não vou chamar de música, né? Porque diz o meu filho que funk não é música. Aquele negócio assim, o carro balança. Mas não é porque a suspensão é ativa, é porque as caixas de som estão balançando o carro. Assim como eu não acho que a igreja tem que botar alto-falante lá fora para as pessoas ouvirem o louvor. Tem igreja que fazia isso, né? Não sei se faz ainda. Tava aquelas cornetas lá fora e tinha música para tocar o tempo todo. Coitados assim, né? Não, essa é a pregação do Evangelho, né? Falta de entendimento fechou muitos corações. Aí o pessoal que também tem um carro desse acha que todo mundo quer ouvir a música dele. Mas é louvor. Olha o teu louvor lá fora. A quem você empresta os teus ouvidos lá fora? Quem é o teu pregador lá fora? Quem é o teu pastor lá fora? Qual é o teu livro de cabeceira lá fora? É a Bíblia? Não que você não possa ler outros livros, não é isso, mas o livro de orientação da tua vida. Como você toma as tuas decisões? Como você faz os teus negócios? A
quem você ouve, quem é o... Eu não estou falando que você tem que ficar o dia todo ouvindo programa de rádio evangélico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, gente, que você, como santuário do Espírito, o Espírito Santo está dentro de você. E quando você está na sua faculdade, você vai ver um monte de abobrinha. Você está no trabalho, você vai ver um monte de porcaria. Você está na rua, você vai ver um monte de besteira. Quando você enche a casa de uma semana de parente, meu Deus do céu, às vezes é um problema. Mas você tem que ter um filtro. Você não tem que sair do mundo. O movimento dos monastérios, dos mosteiros, começou assim. As pessoas já não dá para conviver com isso. A gente vai para o meio do deserto, e ali começou os mosteiros, né? Os monges, longe do convívio social. Mas como é que é teu culto lá fora? Quem é teu ministro de louvor lá fora? Quem é o pregador que você dá ouvidos lá fora? Como você conduz a tua vida como adorador, como cristão que cultua o seu Deus lá fora? Então esse é o primeiro aspecto. O culto cristão ocorre primeiramente no coração em todo o tempo. Grave isso, em todo o tempo. Até quando você dorme, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Amém? Segundo, manifesta-se na congregação. E aqui eu vou, na verdade, tomar um tempo para ler alguns textos bíblicos com você. Salmos 84. Nós vamos ler dois salmos, 84 e o 100. Vamos ler na ordem cronológica. Não digo cronológica que eles foram escritos, mas na ordem que estão na Bíblia. Primeiro, Salmos 84. Bem fácil achar salmos, é no meio da Bíblia. Você fecha e abre no meio, você vai achar os salmos, ok? Hoje eu comecei a cantar comecei a cantar em casa, né? Eu já sou disso, esse deve ser antigo. O pai falar tabernáculo deve ser bem velho essa música, né? Lembra dessa, gente? Tiago? Lembra? Como amáveis são os teus tabernáculos. Quem conhece isso? Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha veio para si, e eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Acho que isso é Locos, né? Está tocado, né? Lembra não? Não chegou a conhecer? Só Joel mesmo. Isso é antigo. Vamos ler? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Átrio, gente, era a parte mais externa do templo de Salomão. Aquela parte onde o povo chegava, mas depois entrar no lugar do Santo dos Santos, e depois tinha um lugar mais central, que é o lugar santíssimo, que ninguém podia entrar lá. E no Santo dos Santos também nem todo mundo podia entrar. Então os atos era a chegada do templo, chegada do culto, da presença de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne. Olha bem, coração e carne. Não é só espírito, não é só alma, não é só coração. É coração e o meu corpo necessita, deseja, quer o Deus vivo. E ele então fala: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acordam os seus filhotes, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, planos, né? O qual, passando pelo vale árido, pelo vale seco, faz dele um manancial, um lugar de muita água, e onde aquilo que é planta nasce, cresce e desenvolve. De bênçãos o cobre a primeira chuva. O vale árido, Deus
vem e faz dele um manancial, fazendo chover, molhando a terra, para que a terra possa frutificar. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Sião é o lugar onde o povo busca, né, a Deus, lugar da habitação do templo e lugar físico onde a terra de Sião, até hoje, os sionistas e os anti-sionistas. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Olha quem está falando. Presta ouvidos a Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo, junto com o 42 que eu falei na quinta-feira, e com o salmo 137, eles compõem um grupo de músicas que foram escritos pelos filhos de Coré, ou pelos filhos de Corá, como alguns de vocês têm, no exílio, quando eles tinham sido levados, exilados. Israel já não existia mais, Judá tinha sido conquistado por Nabucodonosor, Jerusalém queimada, o povo levado cativo. Então é depois do tempo, bem depois de Davi, depois de Salomão, e eles têm saudades, e eles falam: olha quão amáveis, quão bom era estar junto com o povo. Prefiro estar na casa, a porta da casa de meu Deus, as tendas da perversidade. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fala que não precisa congregar. Não, eu não preciso ir na igreja, pastor, eu posso congregar em casa mesmo. Eu posso congregar em casa mesmo. Esse negócio de igreja, sabe, é bobagem. Eu ouço gente indo na internet colocando vídeo, falando que igreja é invenção do homem. Muita coisa é cultural, foi criado pela tradição cristã. O mundo como nós o conhecemos hoje, sim. Mas se você olhar a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver alguns textos do Novo Testamento, você vai perceber que o povo se reunia. O povo se reunia para orar, para cantar e para ouvir a palavra. Então esse negócio, não, para quem ir na igreja, isso é bobagem. Se a pessoa não está aqui, ela está sendo ministrada em casa. Isso com certeza. Está assistindo seu culto em casa. E aí escolhe o seu pregador, Silvio Santos, Fantástico, qualquer outro. Mas que está sendo ministrado. Então, no Salmo 100, gostaria de analisar com vocês cada um desses textos, mas não vai ser possível. Depois dê em casa, medite neles. Olha, Deus fala comigo. Muito cantamos o Salmo 100 também no passado. Hino de ingresso no templo. Tem um título assim que não tem no original. Salmos de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e nele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você não foi criado por Deus para viver a Deus dará, como diz no popular, para viver de qualquer jeito, sofrendo, sabe? Vivendo que nem um animal irracional, sabe? Fazendo a sua vida uma vida sem sentido. Você foi criado por Deus para Ele e para a glória dEle. Versículo 4: entrai por suas portas, lembrando do templo, com ações de graça, e entre nos teus átrios, já falei o que era átrios, com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, geração em geração a sua fidelidade. Sabe, há uma decisão de como nós chegamos no culto, como nós vamos para o templo, como nós vamos para o lugar da congregação, seja ele pequeno, seja grande, seja uma casa, seja na rua, seja em tenda, seja um lugar físico de alvenaria como esse, seja um lugar de madeira, não importa, uma choupana na
um porão escondido no Egito, ou na Síria agora, onde nossos irmãos estão morrendo. Hoje, não é 100 anos atrás, é hoje, que amam a Cristo, porque são cristãos. Esposas perdendo seus maridos sendo presos, maridos vendo suas esposas e filhas sendo estupradas e mortas na frente deles, cristãos. E às vezes, gente, eu te confesso que isso me pesa o coração, não porque eles estão morrendo. Ô pastor, que isso? Não. Conversar com meu filho essa semana. Ele disse: pai, você não pode ter medo da morte. Nós temos que entender que a morte vai nos levar para perto de Cristo, vai nos levar para a presença dele. Claro que ninguém quer morrer, a morte é inimiga. Mas você não pode ter medo de morrer. Leia a história da igreja, os cristãos que morriam nas arenas romanas morriam cantando, morriam louvando a Deus, porque eles entenderam que a vida deles nessa terra é 60, 70, 80 anos. Eu falei em quinta-feira, tem gente que não gosta de ouvir isso, vou falar para toda a igreja hoje: um dia você vai morrer. Essa palavra as pessoas não gostam de ouvir. Pastor, tu é pastor, não pode falar isso. Só tem um jeito de você e eu não morrermos. Qual é? Qual é, gente? Se Jesus vier antes e formos arrebatados, se não, se Jesus não vier nos próximos 150 anos, daqui a pouco a genética melhora aí, né? Se daqui a 150 anos Jesus não estiver vindo, todos nós que estamos aqui, as crianças inclusive, estarão nos céus com Cristo. É difícil dar amém a isso, né? Não, eu quero ver o que Jesus vai fazer na terra por mim. Estou orando para aquele carro novo, aquela casa nova. Pode orar, não tem pecado nisso, gente. Não coloca teus olhos nisso. Se você perder o foco de que você é um ser eterno, criado para a glória de Deus, e Ele te quer por toda a eternidade com Ele, não troca por 80, 60, 100 anos, 200 anos nessa terra. Não vale a pena. Nós vamos morrer um dia, mas não hoje. Amém? Amém? Ah, você não quer dizer amém nem a isso? Eu olho. Sabe, aí o culto começa a ter sentido. Você acha que o fato dos irmãos estarem morrendo nesses países muçulmanos choca o nosso coração e diz: esse cara tem que chorar por isso, entendeu? O meu lado humano não aceita isso. É um absurdo pessoas estarem morrendo por causa de religião no século 21. Mas estão. Meu lado humano gostaria que as Nações Unidas parassem com isso. Parassem com isso. Entrasse na Síria, entrasse no Egito, acabasse com esses lobos. Eu fico pensando, se todos os fundamentalistas cristãos e muçulmanos morressem, a gente viveria em paz. Claro que como homem eu posso pensar nisso. Isso é impossível. Eles sempre vão existir, sempre existiram. Eu não estou tirando os cristãos de fora. Tem muito fundamentalista cristão também que se deixarem mata os outros para impor a sua religião pela força. Nós já fizemos isso, os cruzados fizeram isso, a Inquisição fez isso. Nós já fizemos isso. Enquanto Deus nos atrai a Ele por amor, por graça. Então, tempo, celebração, cultuar a Deus. Eu já falei sobre isso aqui. Às vezes eu olho para o irmão, irmã, e ele está lá, está rolando o louvor aqui, e ele está lá. Eu já cheguei nas pessoas assim, está tudo bem, pedindo. Estou na luta. Tá? Posso te ajudar? Nem sei. Vou largar tudo. Aleluia. Quer dizer, tu louva, tu canta, tu ora, tu vem no culto, quando tudo está bem. Dá um problema, a gente vai. O problema está em Deus?
Queria abrir os textos do Novo Testamento com você e a gente encerrar aqui. Só para você ver que o povo do Novo, porque ele vai, mas você é Velho Testamento, vamos ver o Novo. Atos 2. Atos 2. Estou dando assim mais uma base bíblica, gente, fazendo algumas considerações a respeito do culto. Ele é bíblico. Nós temos que resistir ao fato de achar que a gente pode cultuar a Deus em casa. Devemos, porque o culto é 24 horas por dia. Mas há momentos em que você precisa sair da sua casa e ter relacionamento com os teus irmãos. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aproximadamente 120 pessoas, mais à frente vai dizer isso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois da ascensão de Cristo ao céu, depois que Jesus subiu ao céu, a igreja começou. Aqui foi o batismo do Espírito Santo, foi o dia de Pentecostes que se cumpriu. No mesmo capítulo, versículos 46 e 47, Atos 2. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles perseveravam reunidos no templo, reuniam-se de casa em casa. Então havia reunião pública de pessoas para cultuar a Deus. Mais à frente, mais atrás, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos, não estavam separados. Venha cada um na sua casa, eu vou louvar a Deus na minha casa, eu vou cantar na minha casa, eu vou dar o dízimo para mim mesmo, eu vou tomar a minha ceia, eu vou fazer por mim mesmo. Não, relacionamento cristão é necessário para crescimento, porque Deus vai usar. Tem um provérbio que fala: assim como o ferro com ferro se afia. Complete o provérbio para mim, provérbio bíblico. Esqueceu? Eu vou te ajudar. Assim como o ferro, lembra de uma chave e uma faca de churrasco? Lembrar? Você passa a faca para gastar e afiá-la. Ferro com ferro se afia. Assim o homem ao seu amigo, ao seu próximo, ao seu irmão. Sabe que Deus às vezes me passa na vida de vocês assim, tira o meu lasca. E às vezes Deus passa você na minha vida e me tira uma lasca de mim também. Às vezes não é lasca, tira só aquelas negócio bem fininho que você nem enxerga. Mas quando você passa uma faca numa chaira, você está tirando o aço da faca para que ela fique afiada. Relacionamento cristão é para isso também. Eu falei sobre isso esses dias. E sabe qual é o irmão mais próximo que Deus coloca na nossa vida para tratar conosco? Quem é? Quando os dois são convertidos, claro. E às vezes até quando não. Aí não dá para chamar de irmão. Mas a pessoa, qual a pessoa mais próxima que Deus coloca na nossa vida para tratar conosco? Quem? O marido. Por que escolheu o marido, né? As mulheres estão tudo tratadas. Os homens estão. E a esposa, né, coloca na nossa vida para nos tratar também. Nos tratar na paciência. Que mulher pensa diferente, que mulher tem uma cabeça diferente. E os homens não entenderam isso aí. A gente vai fazer uma reunião de casais antes de terminar o ano, vamos ver se a gente consegue uma data. Tem que começar. Na reunião de homens eu vou tratar sobre isso com os homens. Como é que você trata uma mulher? Não é os trancos e barrancos na porrada, empurrando. Ah, mulher! Não rende, gente. E como é que aí temos que fazer uma reunião de mulheres e falar com as mulheres? Então, vem com esse papo de que em casa eu posso cultuar a Deus. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Amém? E para nós terminarmos, Hebreus 10:25. Vou dar um pastel para quem me disser que está escrito em Hebreus 10:25. Pastel lá do tio Sérgio, lá o. Tu pegou o teu lá, Janete? Tu de novo, Janete, não vale. Tu já ganhou. Vocês ouviram? Então abre a Bíblia aí. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Sabe que isso me consola. Quando é que a Bíblia foi escrita? No livro de Hebreus. Vocês lembram aí quando é que foi escrito o livro de Hebreus? Estudantes de Platão?
Hebreus, século 50, não, 60, 70 mais ou menos, essa faixa. Por volta do ano 50? Não, um pouquinho depois. Então Hebreus tem 1950 anos, vamos deixar assim. Há 1950 anos atrás, quando Hebreus foi escrito, já tinha gente que não gostava de congregar. Gente, um grande pregador bíblico do Novo Testamento fora Jesus Cristo, em sítio 1. Grande pregador cheio de fogo, da unção da palavra. Cita um aí. Você não conhece nenhum? Pedro, quem mais? Paulo, na linha maior, depois de Cristo. Isso o protocolo. Isaías é do Antigo Testamento, falando do Novo. E aí, Paulo está pregando. E ele está pregando. Ele está voltando para Jerusalém, ia ser preso e tal. E ele está pregando. E o culto começou de tarde e era meia-noite. Paulo pregando. Aleluia. E o povo cheio de vontade de continuar ouvindo Paulo. Mas tinha um rapaz sentado aonde? Na janela. Sabe que sentar na janela é perigoso. Ele olha para dentro é bom, né? Ele olha para dentro e olha para fora. Ele olha para dentro. Tem crente que está assim, né? Na janela. Hoje o culto não está legal. Hoje o culto, lá fora está legal. Está bombando o negócio. Tem crente que está sempre nessa, né? Tinha antigamente o tipo de crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja do pé do mundo. Essa piadinha sem graça no passado. Então, há 1950 anos atrás, quando Hebreus foi escrito, já tinha gente que não gostava de congregar. E os escritores de Hebreus falam: olha, gente, não deixemos de congregar como alguns já se acostumaram, mas vamos admoestar, gente. É mais forte do que exortar. A admoestação bíblica, a palavra admoestar é sacudir mesmo, é chamar a atenção, é chamar na chincha. Sabe aquela exortação pastoral? Vai descer fogo do céu! É mais ou menos isso. É menos, né? Porque esse negócio de descer fogo do céu e te consumir, isso é exagero dos pregadores. Vai descer um dia, mas não concorda. E quando descer, as pessoas não vão nem ver. E vai ser tarde demais. Mas deixa eu falar. Isso é outro assunto. Mas eu estou exortando você, admoestando você nessa noite, para que você não deixe de congregar. Sabe por quê? Eu vou ler um texto aqui com você, que diz o seguinte: ora, preste atenção em mim. Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por desculpado, por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazem para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui está falando sobre a reunião de Cristo com os seus, uma parábola que mostra que todos são convidados, e os convidados começam a dizer, mas trazendo isso para o contexto que nós estamos vendo isso, se você está anotando, isso é Lucas 14, tá? Você pode ler em casa, Lucas 14, do versículo 15 ao 24.
E é interessante essa parábola. A história, Jesus deve estar uma verdade. E nós estamos vivendo esses tempos hoje. Porque nós temos curso de inglês, de informática, temos cursos de extensão, nós temos família, nós temos que ir para a academia, nós temos que ir para a faculdade, nós temos eu já falei, cuidar da família, nós temos nosso trabalho, afinal de contas, né? Se a gente não trabalhar, poxa vida, né? Não vai acontecer nada. E a gente tem as nossas viagens, a gente tem nosso lazer, a gente tem. E quando a gente começa a acrescentar coisas na nossa agenda, chega um momento que as 24 horas do dia não são suficientes, porque você precisa dormir um pouco pelo menos, você precisa comer, você precisa ter um tempo para relaxar. Então não são 24, são um número menor de horas. E aí quando a nossa agenda começa a ficar apertada, a gente chega a uma conclusão racional: precisamos cortar algumas coisas. Primeira coisa que as pessoas cortam é o culto. É a primeira. Eis que Jesus está dizendo: olha, eu comprei lá no campo, eu comprei uma propriedade, eu tenho que ver, eu não vou nessa festa. Eu comprei lá umas juntas de bois, ele está usando a linguagem daquela época, eu podia usar a linguagem de hoje. Aqui em Sapiranga, na região, graças a Deus não temos esse problema, mas em Porto Alegre, no Novo Mundo, tem. Você não pode marcar nenhum evento no meio do feriado. A gente já entendeu isso como natural, as pessoas estão cansadas, chegam no feriado, tem gente que tem casa na serra, casa na praia. Eu conheço igreja evangélica que no verão, janeiro e fevereiro, tira um culto de domingo à noite e passa para segunda de noite. Porque o povo vai para a praia e não volta para o culto. Eu entendo tudo isso, gente, tudo faz parte, porque trabalhamos muito, só temos 2 meses para aproveitar o verão, para aproveitar a praia, tudo bem, mas aí durante a semana toda passa, que está de férias, inclusive na faculdade, que é o motivo pelo qual as pessoas não vêm o culto à noite, e aí durante a semana toda, esse final de semana ele vai passar de sexta à noite a domingo de noite na praia, aí durante a semana que ele está na cidade, ele também não vem ao culto, e está de férias, porque ele já acostumou a não congregar dia de semana. Ele já acostumou com a sua rotina, onde a igreja, dia de semana, não faz parte da rotina dele. E aí, gente, você pode achar que o pastor está nervoso de forma alguma. Mas eu tenho uma responsabilidade com a verdade, com a palavra. E essa palavra não é minha. Eu estou meditando nisso, eu tenho falado há 2 semanas que eu vou falar sobre culto na ceia. E essa semana o Zé estava falando isso no rádio. Ele pregou sobre isso e disse: olha, gente, eu peguei pesado com o povo domingo passado, lá na sede, domingo vou continuar de novo. É muito envolvimento com as coisas deste mundo. É muito envolvimento com as coisas. Lembra que eu falei no início? Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, menos com as coisas desta terra. E inversamente proporcional também acontece. Quanto mais você se envolve com as coisas dessa terra, menos você vai se envolver com as coisas de Deus. E eu não estou falando de tempo somente, eu estou falando de envolvimento de intensidade. Se você estuda, não tem problema. Se você faz curso, não tem problema. Se você não pode vir no culto durante a semana, não tem problema. Mas não deixe cultuar a Deus no teu coração, na tua casa, no teu trabalho, 24 horas por dia, tendo um relacionamento de oração, de palavra com Deus. Não deixe de fazer isso, senão você vai enfraquecer. E se você pode vir o culto somente domingo, aleluia, então não falte por hipótese alguma e venha na expectativa: hoje eu vou louvar, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou fechar os meus olhos e vou adorar a Deus. Não importa se eu estou cansado, se eu estou atribulado, se amanhã eu tenho que pagar uma conta, se essa semana eu tenho que fazer uma cirurgia, mas hoje, junto com os meus irmãos, eu vou cultuar ao meu Deus. Sabe, aproveite o máximo tempo que você tem aqui dentro, num culto público, junto com os irmãos. Aproveite. Usando uma expressão dos jovens, curta isso. Não é curtir no Facebook. Curta no sentido assim de dizer: pá, que legal. Eu vou ver o irmão só domingo que vem, então, poxa, eu vou lá dar um abraço nele, vou lá orar por ele, para que a semana dele seja uma bênção. Não, eu termino o culto correndo, parece que amanhã tem que trabalhar cedo. E depois da manhã você não tem que trabalhar cedo também.
Aí na quinta não tem que estar mais cedo, aí o Grêmio ainda joga na quarta, né? Que o jogo começa 10 da noite, horário legal para começar o jogo, né? Que termina meia-noite, não está lá 2 horas. Tá ou não tá? Ah, você não gosta de futebol, né? Futebol é outra coisinha, mas está lá. Então, curta este momento, aproveite este momento. Entre por aquela porta, quinta-feira, ou entre por aquela porta, domingo, quarta-feira à tarde, dizendo: Senhor, eu vim aqui hoje, eu estou cansado. Seja sincero, não adianta ficar dizendo a Deus, não. Seja sincero, Deus, eu entrei cansado aqui hoje, mas eu vou sair daqui descansado, renovado, fortalecido, porque eu vim te cultuar. E quando eu entro na tua presença toda a minha vida, eu sou renovado. Por isso que eu não sou muito aquele pregador de ficar dando laço ao povo, tá? Porque você chega cansado aqui e aí toma um laço, vai para casa todo alanhado. Não. Eu quero que você venha para cá domingo e quinta. Eu quero te edificar. Ah, pastor, mas hoje está sendo mais firme. Claro, porque eu vejo o diabo torcendo a cabeça de pessoas, tirando as pessoas do foco que é Cristo. Então eu tenho que chamar a tua atenção, mas não é porque eu não te amo, é muito pelo contrário, porque eu te amo muito. Eu quero ver você bem. E eu sei que a vida não é só trabalho. Trabalhe com o coração em Deus, e Deus vai te abençoar e prosperar o teu trabalho. Mas tem gente, hora de cultuar, é hora de cultuar. Não comece a dar desculpa, não tenho tempo. Isso não é verdade. Todos nós temos tempo. Todos nós temos tempo. É só nos organizarmos. E organizarmos com prioridade. Quando você vai fazer a tua agenda do mês, você coloca, no caso, que dia é hoje? 6, né? 6, 13, 20 e 27. O que eu estou falando? Do quê? Dos domingos deste mês. Começa pelo domingo. A semana não começa na segunda, ela começa no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. Domingo. Começa fazendo a tua agenda pelo domingo. Culto, 7h30. Não marca compromisso nesse dia. Não recebe ninguém na tua casa nesse dia. Marca para outro dia. Marca para um almoço. Mas domingo à noite. Domingo à noite. E, gente, isso é tão importante. Essa semana uma pessoa fez uma pergunta para Isaías: meu pastor viaja muito, nunca está no culto. Isso é um problema. Você pode perceber uma coisa. Nós temos 52 a 53 semanas por ano. Dessas 52 semanas do ano, se eu tiver 1 ou 2 domingos fora, um domingo fora, com certeza você vai me ver. Mas se eu tiver 2 ou 3, é muito. É muito. Sabe como é que eu tiro férias? Eu viajo segunda-feira e eu fico na quinta, no outro domingo, sem estar no culto, e às vezes, quando dá, eu volto para outra quinta. Fico 2 cultos fora. Aí hoje a obra está crescendo, e irmãos, o pessoal vai amadurecendo, aí eu já estou deixando a outra quinta também, mas no outro domingo eu estou de volta. Porque esse momento, ele é o momento da igreja. É o momento da igreja. Se eu tiver que viajar para pregar em algum lugar, eu vou evitar pregar em domingo fora. Vai estar domingo aqui. Ainda que eu não pregue, no passado o Vanderlei pregou, mas eu vou estar aqui. Porque esse momento é primordial na minha vida. Te ver domingo aqui, apertar a tua mão, te dar um abraço, orar contigo, é extremamente importante. Não troque isso por nada. Não deixe o diabo te enganar. Se você falta um domingo, você fica 15 dias sem culto. 15 dias. Não te preocupe e não te iluda. Você tem um adversário, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, disse Pedro, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E sabe o que faz um culto ser maravilhoso? Como cantamos semana passada? Sabe o que faz Jesus derramar o poder dele? Uma igreja que busca. Não é um grupo de louvor, sabia? Não é o baterista, o tecladista, o guitarrista. É o povo que busca. Você entra aqui e, como grande coral, você começa a entrar nos atos do Senhor com ações de graça, com cânticos dos teus lábios. O céu se abre. O céu se abre. E a glória de Deus desce sobre a tua vida.
culto cristão. Ele é 24 horas por dia na minha vida lá fora, mas com certeza, pode ser todo dia, pode ser 2 vezes, 3 vezes por semana, não importa quantas vezes, mas pelo menos uma vez por semana nós vamos estar aqui, vamos estar juntos, e vamos estar orando juntos. Quinta-feira, não deixe de vir. Ah, pastor, mas não precisa de culto de libertação. Você não precisa, mas muita gente aqui precisa de ser socorrido. Venha orar junto, venha participar, venha dar a tua contribuição de vida. Poxa, o irmão veio do culto, ele está ali, está orando por mim, está me abençoando. Amém? Amém, gente? E a minha palavra é uma palavra realmente de exortação, sim, de ensino, sim, mas uma palavra de um pastor que ama cada pessoa que está aqui, inclusive aquelas que não estão, que eu vejo que não vieram, fulano, e às vezes eu estou ligando. Está com problema, com dificuldade. Não é porque eu sou chato, não. É porque eu conheço o meu inimigo, que não é você, é o diabo. Eu preciso lutar pela tua vida. Então minha palavra sim é de exortação, sim. Ame congregar, gente. Ame cultuar a Deus. Isso te fortalece para você trabalhar, não o contrário. O trabalho não te fortalece para congregar, mas o congregar te fortalece do trabalho que você tem essa semana. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Os irmãos que vão servir a ceia podem passar lá. Nós vamos servir a ceia e vamos nos despedir em seguida. Nós preparamos o Manuel e a Johnny com o Robson e a Camila. Foi isso? Pessoal, os 4 ali foi junto também. Não? Foram a Curitiba esse final de semana, né? O Manuel já fez tanto churrasco na vida, mas nunca dirigiu 1.500 km para fazer uma carne, né? Primeira vez. E ficou meio triste, né? De ter que ir lá. Paloma também. Eu vi as postagens dela no Facebook. E eles fizeram um vídeo. Nós tivemos um problema com o projetor, por isso não tivemos as músicas. Não vamos poder passar o vídeo hoje, mas no domingo que vem a gente vai passar. Paloma, quando passarmos o vídeo, vai estar em viagem. Ela vai para a Argentina, Chile e Bolívia. Na Bolívia, ela falou isso para você, eu falo aqui, e aí vocês não sabem, eu entrego, você falou, né? Na Bolívia, ela vai trabalhar com a equipe numa favela boliviana. Percebeu? Favela brasileira, imagina favela boliviana, com crianças carentes. E o líder da equipe já avisou: olha, gente, se prepare para um lugar carente, são pequenas cidades que precisam do Evangelho. E ela está dando sua vida por isso. Então, no mês que vem, a Camila gravou um vídeo com ela lá, e com alguns outros missionários da Jocum. A gente vai passar no próximo domingo. Mas nós precisamos, essa semana, abençoar a vida da Paloma financeiramente. Amém? Pessoas já vieram. Uma pessoa veio quinta-feira e deu uma oferta, já passei para a Johnny. E nós precisamos depositar essa semana para ela. Então, se você tem no teu coração de ofertar para a Paloma, você pode procurar o Manuel direto, não há problema nenhum. Amém, queridos? Não há problema nenhum. E aí, a gente já sabe o montante que tem, sabe o quanto está faltando. A gente vai também, temos alguns compromissos, principalmente o aluguel, que vence dia 15, na outra segunda-feira. Mas a gente vai separar também um recurso para poder abençoar a viagem da Paloma. Você não pode ir para a Bolívia, mas ela pode. E sabe o que é melhor de tudo isso? Ela vai de ônibus para todos esses lugares. Nossa, de ônibus, Curitiba, interior da Argentina, interior do Chile, depois do Chile lá, Bolívia, de ônibus. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, todo mundo conhece o Manuel, né? O Manuel é aquele senhor calvo, tem mais cabelo que eu, inclusive. Amém? Cadê o Manuel? Estava ali, foi arrebatado. Precisava daqui, ó, o Manuel está aqui, ele é de olho. Você pode procurar, dizer isso aqui é para a Paloma, que vamos abençoar a vida dela. Ok, queridos? Vamos investir em missão, vamos continuar fazendo isso em nome de Jesus. Oramos, Pai, pelo pão. Tua palavra fala, Jesus, tu disseste ao tomar o pão: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E esse corpo continua sendo dado por nós.
Queremos comer, nos alimentar e sermos fortalecidos para a caminhada que temos neste mês de outubro. Da mesma forma que tomaste o cálice, deu graças ao Senhor e disse: tomai e bebei, isto é o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Nós fazemos isto em memória de Ti, Senhor, significando que estamos lembrando do Teu sacrifício e do perdão dos nossos pecados. Nós bebemos com a convicção de que os nossos pecados são perdoados e que a nossa natureza é transformada pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela ceia. Prepara o nosso coração para comermos e bebermos. Nos dá essa convicção de perdão de pecados. E que possamos perdoar também aqueles que nos ofenderam e nos machucaram. E comermos o pão e bebermos o cálice com confiança e com fé. Em nome de Cristo oramos. Amém. Os irmãos podem passar. Ao receber o pão, você espere até que todos sejam servidos. Tá certo, queridos? Não, pegou aí. Oh
Podemos passar o cálice, os irmãos podem passar o cálice. Você pode beber, depois tem um grupo de crianças que recolhe, mas eles vão esperar o pessoal, né? Esperar o pessoal tomar ceia para depois pegar os cálices, tá bom? Vamos criançada? Tá? Tá bom, a Vitória tá bom. Glória a Deus.